Hoje o vídeo é especial para quem gosta de teste de material de desenho. Vem comigo que eu vou apresentar para vocês esses meus novos amiguinhos aqui. Essas são as canetas de ponta dupla, de ponta de fibra da Staedtler. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor, atuando profissionalmente nessas áreas há mais de 20 anos. E também, claro, faço vídeos aqui para o YouTube. Uma das séries que eu produzo aqui é a Materiais Fantásticos e Onde Encontrá-los, onde eu vou analisar da forma mais honesta e transparente possível vários materiais que eu uso no meu dia a dia, sejam eles coisas de arte tradicional, sejam elas materiais de arte digital. Então hoje, sem mais delongas, a gente vai falar dessas canetinhas muito legais aqui da Staedtler. É preciso contextualizar para vocês, no momento eu estou morando nos Estados Unidos e eu comprei esse estojo de canetinhas aqui. Elas foram compradas na loja Staples e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre lojas onde eu compro material de desenho aqui nos Estados Unidos, e a Staples é mais ou menos como a Calunga aí no Brasil. Se você quiser conhecer essas lojas, pega o link que está aqui no card ou na descrição do vídeo. Outro aviso, esse vídeo vai ter duas partes. O primeiro, esse aqui, eu vou fazer um unboxing e um teste das canetas para a gente ver como ela lida com blending, ou seja, né, como uma cor mescla com a outra, como ela se comporta em diferentes papéis, como ela se comporta em relação à aquarela e lápis de cor. No segundo vídeo, você vai encontrar uma demonstração mais prática delas, onde eu vou desenhar com os materiais que eu costumo usar de arte final, e aí eu vou pintar usando essas canetas, e aí eu vou comentar o que eu achei do rendimento delas nessas diferentes situações, ok? Então, nesse primeiro momento, vamos analisar a caixa, ver aqui o material por fora. Então, nós temos 72 canetas de duas pontas. A caixinha dela é esse acrílico bem bonitinho, um estojinho legal. Elas ficam bem certinhas aqui, ó, descolou a aba. Mas enfim, é um estojo bem legal, bem protegido. Aqui na lateral a gente tem a informação da marca. Do outro lado nós temos nada. E aqui atrás a gente tem algumas informações em várias línguas sobre o material. Tá? Se vocês quiserem dar uma lida, eu vou deixar aqui um pouquinho. Em português, o que eles dizem aqui? Canetas de ponta de fibra com duas pontas para desenhar, pintar, ilustrar e escrever com cores intensas. Muito bem, é isso que a gente quer, né? E aqui nós temos a paleta de cores. E a princípio a gente bate o olho aqui e fala, putz, tem muitas cores iguais, né? Olha a quantidade que tem de amarelo, laranja, vermelho e rosa. E talvez tenha um pouco menos de verdes, né? Mas ainda assim, 72 cores é bastante caneta. Para a gente olhar então a caneta de perto, vamos abrir aqui e escolher uma dessas cores para a gente analisar. Ela tem aqui as duas tampinhas. Um lado tem a ponta larga, olha só, ela é um cone. Então ela tem a ponta fininha, você pode até desenhar fino com ela e depois colocá-la de lado para pegar essa ponta mais larga. Do lado da ponta tem aqui esse íconezinho mostrando qual é a ponta. Então, se você prestar atenção aqui nisso, você não erra, porque a princípio, pelo que me parece, as duas pontas têm a mesma tampa. Do outro lado, a gente tem a pontinha mais fina aqui, ó, ela é bem fininha. E acredito que se você deitar ela para usar a lateral, você também pode fazer um traço um pouquinho mais grosso. Essas pontas não são maleáveis, ou seja, elas não são aquele tipo de pincel que nem tem no marcador da Copic. Ou seja, é uma ponta dura, que dá para você usar com o chanfro, né, a lateral, a ponta fina também, mas ela não abre e fecha de acordo com a pressão da sua mão. Muito bem, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu compro um tanto assim de material novo é criar uma paleta de cores ou fazer o popular swatches, né? Porque a gente vai ver como que essas cores se comportam no papel. Então eu estou usando aqui um caderno de desenho que tem um papel branco, liso, é uma folha de offset normal. Então eu quero ver como a tinta se comporta aqui. E claro, porque nem sempre a gente consegue confiar nas cores que vem aqui nessa paletinha da caixa. Lembra que isso daqui é impresso. E também vale lembrar que a cor que está aqui na tampa da canetinha não necessariamente é igual à cor que vai sair dela. Então a gente precisa ter uma ideia se é compatível ou não.
Uma coisa que eu acabei de perceber é que a ponta grossa não só tem o íconezinho aqui, mas ela também tem esse filete laranja logo embaixo da tampa. Aqui não tem. Então, às vezes, se você não olhou esse símbolozinho ou se ele descascou, você pode ver por essa marcaçãozinha aqui. Ah, puxa vida. Olha só, essa cor, por exemplo, é um amarelo neon. Eu, sinceramente, não vejo muita utilidade para essa caneta, parece mais um marca-texto. E eu já vi que 2 outras canetas aqui do kit são prateado e dourado, que também não necessariamente são cores muito interessantes para se usar. Mas enfim, é isso. Já que tem, né, a gente marca aqui e a gente vai usar. Pra falar a verdade, não é cintilante nem nada. A tampinha dessa prateada e dessa dourada, elas têm essa coisa meio cintilante, né? Tem até uma... parece um glitter. Mas a cor que você faz com elas não é... é tipo, é um cinza... são 2 tons de cinza. Nem diria que isso daqui é dourado e prateado. Opa! É, jovens, temos um problema. Olha, essa caneta, a tinta dela saiu bem esquisita. Tem um lado dela aqui que tem um pigmento vermelho. Acho que não vai ser um grande problema. Então, pessoal, essa é a paleta de cores do estojo de 72 cores da Staedtler. Eu gostei das cores, elas são bem intensas, a tinta flui muito bem pela ponta. É claro que eu só testei a ponta quadrada larga, então talvez tivesse que testar a ponta fina também, mas enfim. Eu gostei das cores. Tem cores que são meio que muito parecidas umas com as outras? Claro que tem. Ficou um pouco separada aqui os rosas e tal, porque a própria paleta aqui na caixinha não está separada especificamente por família de cor. Depois eu vou acabar montando isso. Mas agora a gente precisa ver como ela se comporta em relação às canetas que eu uso para desenhar, se elas vão borrar o traço da caneta ou não, e também testar isso em pelo menos uns 2 ou 3 papéis diferentes. Este não é um post patrocinado, isso não é um post pago, eu estou fazendo porque eu quis. Eu comprei as canetas, eu testei e eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero, tá bom? Eu espero que vocês gostem e, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu compro um material novo é pegar o meu caderno de esboço no momento ou algum outro papel que eu estou acostumado a usar com mais frequência e testar esse material, seja ela uma caneta de arte final ou, no caso aqui, as canetas da Staedtler, como elas se comportam em relação às outras canetas que eu uso para fazer arte final. E aí, como vocês podem ver aqui, tem algumas que borram e algumas que não borram. E aí é bom você saber isso em cada caderno que você faz, principalmente quando o papel mudou, né? Para você não correr o risco de depois estragar o desenho que você fez porque a canetinha borrou ou a aquarela não funcionou em combinação com aquela caneta. Cada combinação de papel com o material vai te dar um resultado diferente. E é importante que você saiba disso de antemão, sempre antes de começar um trabalho, especialmente se esse trabalho for um trabalho para um cliente. E agora é a hora da gente tacar água nessas canetas da Staedtler. Vamos testar ela com aquarela. Para isso eu vou usar esse papel da Speedball, que é perfeito para aquarela. Dá para perceber a textura dele aí, do jeito que a tinta é absorvida pelo papel. Vê que parece uma coisa até meio ressecada, a caneta fica com umas manchas bem interessantes, na verdade. E ela solta muito bem com a água. Olha só, ele está passando água nesse papel, está esfregando um pouco a tinta, mas nesse papel específico, como ele absorve bem a tinta da caneta, ele não vai soltar tudo. Então você vai fazer uma nuvem aí de cor, que é uma cor, um pigmento bem bonito, mas a mancha inicial da caneta vai permanecer. Agora a gente vai usar as canetinhas da Staedtler junto com canetas de arte final. E já dá para perceber aí que a canetinha borrou a caneta de arte final. Não são todas as canetas que seguram bem. É claro que tem que deixar um tempinho aí para secar, né? Mas já dá para esperar que a aquarela vai borrar essas canetas também e o resultado não vai ficar tão legal assim.
Agora, quando a caneta segura, o resultado fica bem legal. Talvez eu recomendasse fazer o rascunho com lápis, pintar com as canetas, aquarelar e por último passar o nanquinho às canetas. Mas aí me parece um trabalho um pouco confuso e, sinceramente, essa caneta não necessariamente é feita para ser aquarelada. Vamos ver como ela se comporta agora no papel mais liso. Isso aqui agora é um papel offset de 120 gramas e dá para ver que ele solta muito bem com a água também. Como é um papel um pouco mais grosso, ele não enruga tanto. Aqui eu vou testar pintar primeiro com as canetas num papel liso e depois eu vou aquarelar para a gente ver o que acontece. Dá para perceber que a tinta solta muito bem, mesmo esse não sendo o papel adequado para aquarela. E aqui do lado eu vou fazer o contrário, eu vou primeiro molhar o papel e depois passar a canetinha, depois eu voltei com água. Sinceramente, não é o ideal, não é porque dá para você aquarelar essa tinta que ela vai funcionar bem como aquarela. Em relação ao lápis de cor, vamos ver como ela se comporta. A gente vai usar os mesmos dois papéis, o de aquarela e o papel mais liso offset. Aqui a gente vê que a sobreposição fica bem legal no papel liso, não tem muita textura, mas a sobreposição no papel de aquarela fica muito legal, porque enfim, essa textura tanto na canetinha quanto no lápis é muito bonita. Agora a gente vai testar sobreposição das canetas da Staedtler. Sobreposição nada mais é do que você pintar uma camada com a tinta, deixá-la secar e depois vir com outra camada por cima. Os marcadores de álcool, por exemplo, como o Copic, eles têm essa tendência de ter uma sobreposição bem interessante e dá para criar vários tons a partir da mesma cor. Aqui com a Staedtler é o mesmo caso, mas o papel ele vai ficar bem mais saturado e a tinta não vai ficar tão homogênea quanto fica numa Copic. A quantidade de camadas que você vai fazer, o nível de saturação dessa cor e também o quanto que o papel tem de potencial de esfarelar conforme você vai colocando essas camadas consecutivas de tinta, isso vai depender da combinação do papel que você está usando, do tempo que você dá entre uma camada e outra, né, para o papel poder absorver, e se você está misturando as tintas ou não. Mas no caso eu achei que aí uma ou duas camadas da Staedtler já era um pouco demais. Vamos testar agora com cores diferentes. Vou fazer uma tabela aqui com as três primárias do pigmento, né, o amarelo, magenta e ciano, e ver como que essas cores se comportam em sobreposição. Pensando que esse é um estojo de 70 e tantas cores, se você fizer uma análise combinatória da sobreposição, você vai acabar chegando em cores bem interessantes. Agora é hora de fazer blend. O que é o blend? A gente vai usar as canetas para tentar fazer transição tonal, o popular degradê, como fazer passar de uma cor para outra. Em marcadores, de novo, como a Copic, isso é um pouco mais fácil, tanto pelo formato da ponta quanto o tipo de pigmento e tinta que eles têm. O que eu percebi aqui é que dá para fazer um blend, até que o blend fique interessante, mas depende muito do movimento da caneta e do tipo de papel. Então a gente está de volta. Espero que vocês tenham curtido essa primeira parte do vídeo com o teste das canetas da Staedtler. Se você ficou com alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu sempre leio e sempre respondo. Não perde a segunda parte do vídeo que logo tá chegando. Se você quiser conhecer mais sobre mim, meu trabalho, meus projetos, você pode pegar os links para o meu site e para as minhas redes sociais que tá na descrição aqui do vídeo, mas também você pode, eu recomendo, assinar a minha newsletter no Substack. Essa newsletter, em português, vem semanal ou quinzenal, depende da época, e eu vou falar sobre todos os meus projetos, todas as minhas ideias, tudo o que está acontecendo, tanto na vida real quanto na vida profissional. E claro, é muito mais intimista e muito mais direto ao ponto do que me acompanhar, por exemplo, no Blue Sky e no Instagram. Assina a newsletter, vai valer a pena, confia em mim. Tá? O link também está na descrição do vídeo. Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham curtido de novo. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Mantenham-se sempre criativos e apaixonados, porque isso é o que importa nessa vida, ainda mais quando a gente é artista. E a gente se vê no próximo. Um grande abraço pra vocês e tchau. Corta!